Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Vivemos em um tempo em que, por influência da mídia, das histórias infantis, da sociedade, foi forjada, dizendo que precisamos nos portar como super homem, super crente, super herói. E a consequência disso é que somos humanos. Então vai gerar uma série de falsos crentes, falsos heróis, falsos profetas e daí por diante. A sociedade vai dizer que homem não chora. A igreja vai dizer que crente não pode ter fraqueza. Por outro lado, a Bíblia vai mostrar Jesus chorando, vai mostrar fraquezas de Paulo e vai mostrar vacilos de Davi. No devocional de hoje tem uma passagem muito interessante. 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 em diante. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias e nas necessidades. O apóstolo Paulo, homem de Deus, estava acostumado a ver grandes milagres acontecendo. Aqui ele tinha uma fraqueza. O texto fala de um espinho na carne, algo que ele orou e pediu: Deus tira, ou Deus me liberta, ou Deus, eu não sei que espinho na carne é esse. Muitas teorias têm se tratado sobre isso, mas a Bíblia não deixa claro o que é o espinho na carne. Mas sabemos que o apóstolo Paulo orou 3 vezes e a resposta de Deus foi não. Eu aprendo aqui que uma pessoa que é super-herói, uma pessoa que é invencível, um crente que acha que é melhor do que o outro, esse crente sempre vai ser um crente fraco. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, é na minha fraqueza que habita a graça de Jesus Cristo, é que habita a glória de Deus. Vemos, por exemplo, todas as vezes que a pessoa se humilha. Eu disse recentemente aqui da oração do publicano e da oração de um fariseu. O fariseu era o super-herói, era o impecável, era o invencível. Por outro lado, o publicano era o fraco, era o pecador, era o que precisava de Deus. E quem é que foi abençoado naquela oração? O pecador, o fraco, o que precisava de Deus. Eu não sei se você se sente pior do que as outras pessoas. Muitas das vezes você se sente que não merece a graça de Deus. E isso é interessante porque aprendemos que merecemos a graça de Deus porque o sacrifício de Jesus Cristo nos alcança. Por outro lado, é preciso de você não ser egoísta a ponto de achar merecedor da graça de Deus porque você é santo, porque você é melhor do que os outros. É preciso de ter um bom senso na fé. É preciso de perceber que um crente fraco, no sentido de estar contra a nossa sociedade, um crente que sabe que é pobre de espírito, dependente de Deus, ele será um crente muito mais vitorioso. Vemos, por exemplo, Joel capítulo 3, versículo 10. Diga ao fraco, eu sou forte. Temos Salmo número 6, versículo 2, o salmista orando e dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco.
E o perigo de ser falso crente, falso herói, falso forte, é que você não vai pedir a Deus misericórdia. Eu quero dizer para você que se acha fraco, que se acha pequenininho, que se acha inferior aos demais, continue firme nos pés do Senhor, porque essa fraqueza, essa falha, o apóstolo Paulo aqui, se ele fosse um cristão que tivesse de tudo, ele não precisaria de Deus, ou ele teria Deus apenas como uma moeda de troca, como uma barganha. Mas não, o que o apóstolo Paulo faz? Ele sabe que o fato de ele ter um problema, isso faz com que ele seja mais humilde, que ele não se glorie. Deus prefere um crente que sabe que é fraco e que precisa da ajuda do Pai do que aqueles que se sente forte e, por outro lado, despreza a graça divina. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha nos ajudar em nossas fraquezas e que venhamos, Pai, ter consciência de quem nós somos e quem o Senhor é. E venhamos ter consciência, Pai, de que somos um barro e que o Senhor é o oleiro e que o Senhor é que trabalha em nossas vidas e que muitas das vezes não temos tudo o que queremos porque o Senhor está controlando a nossa vida. Talvez o Senhor, Pai, não deu a direção da nossa vida para nós mesmos, porque o Senhor tem nos cuidado como Pai, como um pastor que está direcionando as ovelhas para o caminho correto. Eu te agradeço por tudo e que o Senhor venha, meu Pai, nos fortalecer, nos ajudar para sermos cada vez mais dependentes do Senhor. E eu sei que depender do Senhor é a melhor coisa que o ser humano pode ter para não ser um falso crente, para não ser um falso herói, para não ser um falso profeta. Obrigado por tudo, meu Pai. Até amanhã, com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.